Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui numa sessão muito especial do Projeto REC, e na verdade numa edição especial. Vocês podem ter notado que o REC está um pouco diferente, né? No mês de maio a gente fez, né, bem diferente, com mini doc, né? Exatamente para destacar os 45 anos do CEDOC. Agora a gente está aqui também fazendo em formatos diferentes, exatamente porque é uma série muito especial, porque nós estamos com todos os temas relacionados às comemorações do bicentenário da independência do Brasil na Bahia. Então a gente está dando muita ênfase a um dos aspectos dessa comemoração, Sim. que é essa aproximação da festa do 2 de julho também com as religiões afro-brasileiras, né, e centrando principalmente em algumas questões relacionadas ao culto dos caboclos, que são os grandes protagonistas da festa do 2 de julho. E hoje, né, em especial, a gente vai falar sobre o Parque São Bartolomeu. Pois é, e a gente tem aqui umas imagens maravilhosas, né? Inclusive, o acervo de à tarde do parque é gigante. Foi difícil escolher, viu, gente? Foi difícil. O acervo imagético, a gente nem entrou no acervo de textos, tá? Então, Priscila, tem aqui uma série de fotografias, né? Começando aqui com uma fotografia da década de 70, né? Uma fotografia aqui de 1974. E o que é interessante, né? Essa fotografia, além dela dar um panorama do parque, né? Com suas cachoeiras, ela ainda demonstra um detalhe, que é uma ocupação do parque. Uma coisa que hoje, né, infelizmente, a população de Salvador não visita o Parque São Bartolomeu. Sim. Tem gente que nem tem ideia, né, do que é o Parque São Bartolomeu. E aqui a gente vê uma movimentação, né, uma ocupação do parque, né, digamos assim, do equipamento. Né? Então, as pessoas com tabuleiro, né? Se divertindo, trabalhando. Pois é, ainda era uma ocupação. E tem gente aqui em cima subindo. Pois é, as pessoas iam ao Parque São Bartolomeu. Né? É uma pena. É uma área de lazer. Isso, e é uma pena que hoje muita gente nem sabe que o parque existe, né? Sim. E o tamanho dele, né? Tudo que pode ser encontrado lá dentro. Né? Além da diversidade, fauna, flora, né? Essas cachoeiras belíssimas, né? Então as pessoas não têm ideia. Aqui também, de 1977, uma foto muito especial, porque mostra uma coisa também que pouca gente sabe. No dia 2 de julho, enquanto muita gente está no cortejo da festa, sim, muitas pessoas, principalmente as pessoas das religiões afro-brasileiras, elas vão para onde? Para o Parque São Bartolomeu. Porque elas vão lá reverenciar os caboclos. Então você chega na manhã do parque, tem vários candomblés de caboclo, sim, ou giro de caboclo, como alguns preferem, lá acontecendo na manhã do 2 de julho. Porque muitos terreiros de candomblé de Salvador batem em homenagem aos caboclos no dia 2 de julho, por conta de toda essa relação que tem com o caboclo do 2 de julho. Né? Esse caboclo cívico que vira religioso. É muita gente. É muita gente. É muita gente. É muita gente. Então a gente chega lá, tem um grande candomblé de caboclo acontecendo ali nas manhãs, né? Nas manhãs, à tarde também, do Parque São Bartolomeu. Né? Muitos grupos de candomblé, de umbanda, de outras tradições, né? Várias tradições das religiões afro-brasileiras ocupam o parque no dia 2 de julho. E aqui a gente tem, né, já uma imagem dos anos 80, né, depois republicada aqui, nos anos 90. O que é que já estava acontecendo? Né? O discurso, o estigma da violência, afastando as pessoas do parque. Né? Então, já é um período em que se mostrava um pouco do que o parque foi, sim, no passado, né, do ponto de vista da ocupação, e como já estava com esse discurso, né, de violência. Né? Então, o parque tem sofrido muito com problemas, claro, de ordem de ocupação. Né? Então, a ocupação do entorno, poluição, né, das águas, de certa forma, desequilíbrio, né, da sua diversidade ambiental, do impacto nas espécies nativas do parque. Né? Tudo isso, e ainda por cima a ocupação humana e o próprio Estado, né? A ocupação do Estado, que não facilita esse tipo de, digamos assim, de reintegração, né, da comunidade com o parque. E o problema é esse estigma da violência. Né? E é um estigma que vai, quer dizer, ele chegou, não vai embora, tentam, não, agora está ok, só que você sabe que nada funciona daquele jeito, né? Nenhum lado ajuda muito. É como o professor Josmar Filho disse aqui, né, o nosso convidado da outra sessão, né, dessa edição aqui do Senta que Temos História, ele disse, olha, não dá para desmanchar a cultura da violência com cimento. Né? Então, exatamente. É a melhor forma de traduzir isso que acontece no parque. Não dá, né? Infelizmente. E olha que lindo, né? Isso aqui é uma
é uma das preciosidades, né, digamos assim, naturais do parque e relacionadas às religiões afro-brasileiras, que ela é conhecida como a Pedra de Ançã. Olha que linda. E ela, né, quando você passa, aqui já parece que se vocês olharem bem para a foto, bem no cantinho, tem 2 pessoas andando. Só para vocês terem mais ou menos a dimensão do tamanho que é a pedra, que às vezes a gente vê assim e não tem, né, essa noção, mas ela é gigante, é uma coisa realmente muito bonita e por trás assim, você consegue caminhar ao redor dela. Você sente uma energia quando passa, a verdade é essa. É um lugar bem bonito. As religiões afro-brasileiras, elas têm isso, elas sacralizam, né, digamos assim, os fenômenos da natureza, mas também os elementos da natureza, né? Sim. O próprio culto aos caboclos. Os caboclos, eles estão divididos em categorias, né? Então, você tem os chamados caboclos de pena, que são relacionados aos indígenas, mas também você tem, assim, alguns caboclos que são os elementos naturais, como o caboclo Pedra Preta, que era o caboclo do famoso Joãozinho da Gomeia, né? Então, assim, os elementos também, né? Isso é muito interessante, né? Como eles são sacralizados. E a gente tem aqui, ó, a capela, né? Digamos assim, a capelinha de São Bartolomeu, né? É muito interessante isso, né? São coisas que essa diversidade, essa riqueza cultural da Bahia faz. Quer dizer, um dos apóstolos de Jesus Cristo, né? E aí ele chegou na Bahia, ele ganha digamos assim, uma popularidade imensa por conta da aproximação com divindades e encantados das religiões afro-brasileiras, digamos assim. Então, São Bartolomeu, aqui, né, além de ser o padroeiro de Maragogipe, que tem uma festa e tanta para São Bartolomeu, inclusive com uma lavagem que tem várias licenças poéticas e de humor. Então, São Bartolomeu, ele ganha essa dimensão aqui na Bahia, uma aproximação com divindades como Angorô, o inquice de nação Angola, né? Ele ganha proximidade com voduns da tradição Jeje. E também, no caso da tradição Jeje, ele vai ser, né, associado a Dan, que é o patrono dos povos do Daomé, né? Como os povos Jejes, depois, de onde eles vieram, onde hoje é o Benin. Né? Então, Dan, que é o próprio, digamos assim, uma espécie de patrono de todo o grupo, né, desses grupos. E também com Bessem, que é outra forma como ele é conhecido. E no caso das tradições dos povos Nagô, ele vai ser saudado como Xumaré. E eles têm a ver, né? Essas divindades, elas estão ligadas ao equilíbrio, por exemplo, à rotação da Terra, né? Então, o equilíbrio e também a esperança, porque eles estão relacionados, quer dizer, aí a esperança já é uma aproximação com a nossa cultura ocidental. E também eles estão ligados à serpente, né? Que se envolve no próprio corpo. Ela encontra o próprio corpo, né? Então, de certa forma, é o ciclo perfeito, o círculo perfeito, né? Então, São Bartolomeu aqui, por exemplo, ele vai ganhar uma iconografia que ele lembra um pouco daquelas divindades da cultura greco-romana, porque ele é metade, né? metade, digamos assim, metade animal, metade gente. Então, tem algumas iconografias de São Bartolomeu que metade do corpo é uma serpente e a partir da cintura para cima é um homem, né? Então, assim, é muito interessante o que fizeram aqui, né? Esse encontro de culturas fez com São Bartolomeu. Eu acho que em nenhum lugar ele é tão popular. Não, e aqui, inclusive na foto diz, né, aqui na legenda aqui atrás, que a capelinha foi construída pelas pessoas que alcançaram curas milagrosas rezando, pedindo a ele. Sim. São Bartolomeu aqui, né, por conta dessa aproximação, ele vai ganhar uma conotação de prosperidade, de abundância, de cura. De cura, vai a pessoa, como você explicou mesmo do arco-íris, da pessoa depois da tempestade. Proteção contra cobras, contra serpentes, né, porque afinal de contas ele as domina, né, e aí, né, vai lá e junta com o culto aos encantados, no caso com os caboclos, né, naquele ambiente. O saudoso, a pessoa de quem eu tenho muita saudade, um intelectual brilhante, né, e também um religioso de Candomblé, o professor Jaime Sodré, ele dizia, aquilo ali é uma catedral ao ar livre, é a catedral do povo de santo, né? Se a gente for pensar numa catedral para o povo de santo, é o Parque São Bartolomeu. Olha só, e reforçando isso aqui que a gente acabou de conversar, é uma foto dos anos 90, já, né, a batalha do povo de santo, para que o seu equipamento possa ser utilizado, né? O seu equipamento, digamos assim, natural por excelência, né? Então, olha que foto linda, né? De um dos muitos movimentos em defesa do parque. E do uso do parque. Né? A luta é constante. Constante. E a gente tem aqui uma imagem, né, de 2002, que é uma imagem panorâmica, que dá uma dimensão do qual é o local onde este parque
né, do subúrbio, chamado subúrbio ferroviário, onde esse parque está instalado, na região de Pirajá. Né, pega toda aquela região, né, de Pirajá, da Bacia do Cobre, né? É linda, olha que coisa belíssima. É aquelas fotos que você faz, é mesmo Salvador, gente? É, que a gente fica assim na dúvida, é Salvador de fato. É Salvador, gente. É Salvador. É Salvador. Essa cidade, né, tão bonita, Sim. de tantos pontos de vista, né? Além de um patrimônio arquitetônico, simbólico, esse patrimônio ambiental que a cidade tem. Imenso. Essas manchas verdes, né? E se a gente tem ainda essas manchas verdes, deva-se ao povo de Santo, tá? Sim. Então aqui, ó, uma manifestação, né, para reforçar o que a gente tem dito, que é uma manifestação já de 2000, né, mas bem assim, relacionada ao 2 de julho. Então aqui é uma foto realmente do dia 2 de julho, a gente pode ver o caboclo, né, pelo ícone aqui da vestimenta, é o caboclo boiadeiro, que é um caboclo muito famoso e um caboclo que ele costura as várias regiões da Bahia, da capital a todo o interior do estado, ele está presente, né, de todas as regiões da Bahia. Afinal de contas, boiadeiro está muito relacionado a um ofício que está todo no interior da Bahia, o ofício de vaqueiro. Ele é um vaqueiro. Ele é um vaqueiro. Ele é um vaqueiro. E a gente tem aqui, ó, uma imagem, a gente encerrar com uma imagem de esperança. Sim. Né? Uma imagem de esperança. E assim, acho que o povo de Santo, quando eles batalham, né, nunca é só em seu benefício, mas que todos possam frequentar o parque. Então, essa imagem aqui que fica pra gente de esperança, né? Um bebê assim, meio os signos, né? Aos atabaques, que as pessoas possam ter essa tranquilidade de um dia poder usar esse equipamento dessa forma assim, tranquila, assim como esse bebê tá aí dormindo, né? Tranquilamente. Tranquilamente aqui, né? Sob a proteção de todos os inquices, voduns, orixás encantados do parque, né? É verdade. Santos encantados do Santos parque. encantados. Então é isso, gente. Aqui nos canais do Grupo à Tarde, sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Mais uma vez, gente, muito obrigada e até a próxima.